Olá, meus amigos! Nesta aula falaremos sobre o passo número 6. É o momento onde você aprenderá a contar uma história emocionante, uma história encantadora, onde você apresentará através deste método e sairá ao final de contar essa história como o herói da sua jornada. Você também poderá utilizar este método para convidar o seu cliente a dar o feedback seguindo esses passos. Sendo assim, aquele feedback emocionará ainda mais. E você, como agente transformador daquele cliente, receberá todo o mérito disso. E com certeza, seu produto atingirá ainda mais pessoas. Como podem ver, o método tem a forma de W. E é um método muito simples. Ele foi descoberto por Campbell, que inicialmente traduziu tudo o que Hollywood e a Disney fazia. E ele percebeu que tinha um padrão de contar histórias. Daí surgiu o nome Jornada dos Heróis, que é o método que a Disney e Hollywood utilizavam para transformar as pessoas em heróis superpoderosos. Dali surgiu o método W, de onde da jornada do herói tem um método mais simples, mais rápido e muito mais eficiente e direto para você contar a sua história durante a palestra. Vamos começar? A história em W, ela inicia no mundo comum. Exatamente aqui. Mundo comum, que é o momento onde você conta o seu mundo comum. Por que isso, Jonas? Por que devo eu falar sobre o mundo comum? Neste momento, você mostra para o seu público que você também já foi igual a eles. Então é muito importante você mencionar coisas que você fazia que era parecido com eles. Como, por exemplo, se eu utilizar na minha história. Eu posso dizer assim: eu inicialmente me formei, trabalhava durante o dia e continuava a estudar à noite porque eu tinha uma ambição maior. Eu queria me tornar um palestrante de sucesso. E depois disso, comecei a ministrar palestras, mas percebi que o tempo era a minha maior dificuldade, porque não conseguia conciliar o trabalho, as palestras com a minha família. Eu morava com os meus pais, não tinha dinheiro para morar sozinho. Tinha uma dificuldade financeira, até que um momento eu consegui comprar o meu primeiro carro depois de formado. Tive também muita dificuldade para conseguir este meu primeiro emprego. E ali você vai contando todas as dificuldades que você também passou. Todos os momentos que você teve que batalhar para conectar simples, direto com o seu público. Então este é o momento onde você conta que seu mundo sempre foi, antigamente, como um deles. Mas depois de algum tempo você mudou isso. Já chegaremos lá. Na sequência do mundo comum, porque você tinha um mundo comum, você era uma pessoa comum, você enfrentava desafios e dores comuns. Então você começou a enfrentar problemas comuns. Neste momento, onde você começa a mencionar os problemas, é muito importante que você cite no mínimo 3 problemas que você verdadeiramente teve e que esse problema também é parecido com o problema do seu cliente, é parecido com o problema do seu público. Então, mais uma vez, depois do mundo comum, você menciona problemas comuns, você se conecta com o seu público. Então, o que acontece depois que você enfrenta vários problemas comuns? Você se depara com uma situação ruim. Essa situação ruim, ela literalmente é uma situação catastrófica. Ela não precisa ser a pior já vivida, mas ela tem que ser algo que realmente aconteceu contigo e você sabe que já existiu e neste momento você menciona. Então, automaticamente, ninguém fica numa situação ruim para sempre. E você, como um palestrante de sucesso, um comunicador em potencial, você saiu daquela situação. Neste momento, vou utilizar o canetão roxo para mostrar que é o momento onde você começa
a ter uma breve subida, um breve sucesso. Neste momento, você toma a decisão de superar aquelas situações ruins e você começa a solucionar alguns problemas. Como no meu caso, por exemplo, eu estava no meu mundo comum, eu estava batalhando para ser um palestrante, para conhecer as habilidades, para potencializar a minha palestra, e eu fui tentar fazer palestras. Ao tentar fazer palestras, tive várias vezes o meu nome rejeitado, por ser muito novo, por não conhecer muito o mercado, por ter pouca experiência também no mercado, por não ter autoridade naquele assunto. E com o passar dos dias, nas portas que eu fui batendo, nas oportunidades que eu fui tentando alcançar, mais e mais pessoas me diziam não. Julgavam minha idade, julgavam minha aparência, julgavam a minha comunicação e julgavam a minha competência relacionada à experiência de anos de trabalho. Sendo assim, fiquei muito mal e comecei a não confiar mais em mim. Neste momento, percebi que eu estava numa situação muito ruim. Tá percebendo? Desci em alguns problemas comuns que as pessoas enfrentam no mercado de trabalho e desci até uma situação ruim. Nessa situação do ruim, eu começo a dar uma virada, mas é uma virada leve. Então, fui lá e fiz um curso. Estudei muito a comunicação. Melhorei a minha dicção. Melhorei a minha fala. E as oportunidades começaram a surgir. Essas oportunidades, algumas portas se abriram. Até que em algum momento eu percebi que eu estava tendo sucesso com essa trajetória. Viu? Eu tive aqui um breve sucesso. E aqui é o momento decisivo. É o momento onde você traz algo realmente significante, que definitivamente começou a te jogar para o fundo do poço. Você começa a descer, pois você está enfrentando novos problemas. Combinado com esses problemas, você, mais uma vez, enfrenta novos problemas. Se possível, mencione 3, mas de gravidade muito maior. E o meu breve sucesso foi interrompido no momento em que me mudei para os Estados Unidos e fui morar lá. E lá tive a oportunidade de fazer a minha primeira apresentação. Neste momento, todos os problemas que eu tinha de comunicação aqui surgiram novamente porque foram potencializados com a dificuldade de me comunicar em inglês. O nervosismo duplicou. A aparência no palco piorou e a diferença cultural aumentou. Neste momento estava eu ministrando uma palestra, até que chegou a fala de eu falar sobre que um mosquito poderia morder a pessoa. Na palavra morder, eu travei. A palavra morder em inglês, picar, significa bite. E neste momento, essa palavra sumiu da minha memória. Sumiu da minha cabeça e eu travei no palco. A oportunidade que eu tinha de continuar foi interrompida pela lacuna de sabedoria da língua e pelas dificuldades que eu tinha em me comunicar no palco. Foi assim que todas as oportunidades que estavam prestes a se abrir após aquela apresentação foram-se embora, porque uma pessoa que não tem a competência de falar morder em inglês em cima de um palco não era merecedor de futuras oportunidades. Assim, eu caí no fundo do poço. Vocês percebem que ao falar sobre as dores e os problemas que eu vivi, meu tom de voz caiu, aumentei o número de pausas e falei bem mais calmamente, sentindo e trazendo na memória o problema vivido, porque o meu corpo tem que passar
e meu timbre de voz tem que passar que eu estou no fundo do poço neste momento. Neste momento é o momento que você começará a fazer o que nós chamamos de virada de chave. Ao chegar no fundo do poço, por causa das habilidades que você não tinha no começo, por causa dos problemas que surgiram durante o trajeto, depois de você tentar e acreditar que tinha passado por uma situação ruim, teve um breve sucesso e literalmente perdeu uma oportunidade de ouro, você começa a subir em direção ao sucesso. Neste momento, é muito importante que você tenha um mentor. O mentor é quem nesse momento da história? É alguém que te disse uma palavra de aconchego, é alguém que aumentou sua autoestima, é alguém que te aconselhou, que te deu carinho, que te deu atenção. No meu caso, o meu mentor foi a diretora da instituição. Ela disse que era normal. Ela disse que com o tempo, sim, eu iria aprender. E ela tinha certeza que eu seria um cara de sucesso e poderia impactar vidas. Percebeu aqui que o mentor pode ser alguém simples, que cruzou seu caminho e te aconchegou nesse momento, que deu aquela dinamizada em você e te fez acreditar novamente? Preste bem atenção nos filmes de Hollywood e Disney. Sempre tem um mentor que vai lá e dá a dica, vai lá e aconselha o herói ao caminho que ele deve seguir. E neste momento é o momento que você encontra esse mentor na sua história. Se você tem dificuldade de encontrar, coloque um pai, coloque uma mãe, coloque uma pessoa próxima, mas mencione alguém que te ajudou a sair do fundo do poço rapidamente. Na sequência, você deve superar. Superar, vou utilizar o canetão roxo. Superar tem a ver com solucionar os problemas que surgiram no passado e os problemas principais que te levaram para o fundo do poço. Neste momento, ao acreditar nas palavras da diretora, eu abaixei a cabeça e fui direto aos livros. Comecei a estudar inglês incansavelmente, a todo momento. E quanto mais eu estudava inglês, mais confiança eu ganhava. E quanto mais eu estudava inglês, mais eu me comunicava com aquela diretora, que era dinamarquesa. Quanto mais eu falava inglês, mais oportunidades se abriam para mim. Depois de começar a me comunicar em inglês, eu voltei e pedi uma segunda chance. Uma segunda chance, mas desta vez eu pedi um prazo ainda maior para me preparar. Depois de escrever a minha apresentação em inglês, eu comecei a praticar com os meus amigos. Comecei a assistir vídeos incansavelmente e comecei a mesclar a técnica com o meu ser interior, a minha maneira de se comunicar e praticar as palavras em inglês, para que momento algum como aquele jamais se repetisse na minha vida. Então, etapa 1, solucionei o problema de inglês. Etapa 2, solucionei o problema de falar em público. Etapa 3, pratiquei muito até chegar à perfeição. E etapa 4, finalmente solicitei uma segunda chance. Depois deste momento, tive a oportunidade de falar para inúmeras pessoas nos Estados Unidos. Fiz várias apresentações, retornei ao Brasil e continuei fazendo palestras, impactando vidas. Depois ainda tive a oportunidade de transformar esta palestra em um livro. Este livro aqui. Sabe por que eu falava sobre o mosquito morder? Naquele momento eu estava me preparando a me tornar um voluntário. Estávamos conversando sobre malária e fui para o Malawi, o terceiro país mais pobre do mundo. De lá, voltei para os Estados Unidos, depois de trabalhar 6 meses no terceiro país mais pobre do mundo, com uma expectativa de vida irrisória. Voltei para os Estados Unidos e conversei com as pessoas e motivei e convidei os futuros voluntários a se tornarem voluntários
na África. Hoje no Brasil converso sobre esse tópico, ensino sobre trabalho voluntário e compartilho com este livro, que agora é a tua vez, A Jornada de um Trabalho Voluntário na África. Este livro, esta palestra, estão esculpidas dentro da Fórmula em W. Então, o meu retorno com sucesso ao Brasil me tornou uma autoridade no assunto, tanto quanto palestrante, tanto quanto no trabalho voluntário. Ministro palestras hoje nos mais variados locais do Brasil e do mundo. Tive a oportunidade de fazer palestras em presídios. Tive a oportunidade de fazer palestras para dependentes químicos, para bancos, para corporações. E todas estas são guiadas por meio da Fórmula W e dos 10 passos do palestrante que eu ensino para vocês neste treinamento. Contando a história em W, eu me tornei a autoridade, porque eu mostro o mundo comum que eu vivia, os problemas que eu tive, a situação ruim em que eu estive inserido, depois o breve sucesso, até o fundo do poço, onde perdi uma grande oportunidade. E depois de solucionar, com a ajuda de um mentor, problema por problema, eu me torno a autoridade. Então, traga o seu problema para a história em W e transforme todos os problemas em uma história emocionante de sucesso que te torna autoridade no assunto atualmente. Então é isso, meus amigos. Esta é a história em W. No próximo passo, passo 7, ensinarei vocês como movimentar o seu cliente, o seu público, do ponto A ao ponto B. Até lá!